Olá, pessoal. Hoje gostaria de falar com vocês sobre o que são elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Estou aqui com uma imagem que foi retirada do site da ABNT, www.normasabnt.org. E aí o que é que essa imagem aqui nos mostra? Essa imagem, ela mostra a sequência de um trabalho, certo? Então aqui eu tenho uma capa, a folha de rosto e o sumário. Essas três páginas aqui, elas representam elementos pré-textuais. Por quê? O que são elementos pré-textuais? É tudo que vem antes do conteúdo do trabalho. Então, são partes que vêm antes da introdução, certo? O que você tiver antes da introdução são elementos pré-textuais. E aí, como é que ficam essas numerações nessas páginas desses elementos pré-textuais? A capa, ela não é contada, certo? Então você nunca vai contar a capa como se fosse a primeira folha do seu trabalho. A folha de rosto e o sumário aqui vai começar a ser contado. Então a folha de rosto é A1, o sumário é A2. Só que essa numeração, ela não pode aparecer na folha, tá certo? Então, lá você vai ter folha de rosto, não pode aparecer o número 1. Sumário, não pode aparecer o número 2, ou seja, elas estão sendo contadas, mas não pode aparecer esse número, tá certo? A gente tem até um vídeo aqui no canal, né, onde eu mostrei para vocês como deixar contar essas páginas, mas que de forma que não apareça esses números, certo? Então, para a gente mostrar aqui como seria em um artigo, eu tenho aqui como elementos pré-textuais de um artigo, o que é que eu tenho? Eu tenho um título, eu tenho o nome dos autores, eu tenho um resumo, certo? Tudo que vem antes da introdução é elemento pré-textual. Eu tenho aqui as palavras-chave, tenho o título em inglês, certo? Vou ter aqui o resumo em inglês para poder começar a introdução. Então, em um artigo, toda essa parte que está aqui, né, antes da introdução, você está vendo que ela é o elemento pré-textual. Com relação à numeração, no artigo, a gente já começa a contar desde a primeira página, certo? Então, aqui a gente já bota, quando a gente vai entregar aqui, a gente já bota a página 1, a outra 2, né? E a revista vai colocar de acordo com a sequência que seu artigo vai aparecer. Isso aqui é a própria na edição da revista que eles vão formatar esse número direitinho, mas quando a gente já entrega no artigo desde a primeira folha já a numeração aparecendo. Se você estivesse fazendo um projeto de pesquisa, então você tem aqui a capa, a folha de rosto e o sumário, contando aqui esses três como elementos pré-textuais. No entanto, a capa você não conta para numeração. A folha de rosto seria a primeira, certo? O sumário a segunda e a introdução a terceira, porque a introdução ela é aqui já um elemento textual. Elemento textual é o conteúdo central do trabalho, certo? Tudo que você escreveu. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Tudo isso é elemento textual. Então, olhe que a numeração vai aparecer aqui, certo? A partir da introdução é que vai começar a aparecer essa numeração. E aí, então, a parte textual, que são os elementos textuais que eu tenho a partir da introdução, eu vou ter ali a introdução, o referencial teórico, a metodologia, os resultados e discussões e a conclusão do trabalho. E aí, essas páginas, elas são contadas e numeradas, certo? Todas elas até o final, nós vamos ter essa numeração. Quando você termina, então aqui, se a gente for dar uma olhadinha no artigo, o que é que eu tenho de elemento textual? Eu vou ter a introdução, olha, veja, é onde realmente você começou a desenvolver o conteúdo do trabalho. Então, elemento textual, eu tenho introdução, vou ter a fundamentação teórica do trabalho, ou referencial teórico, revisão de literatura, né? Então, tem vários nomes que aparecem aqui nos trabalhos, né, que você pode colocar. Metodologia, certo? Depois eu venho para análise dos dados. Então, tudo aqui é elemento textual, certo? E, por fim, você vai ter as considerações finais. Pronto, então aqui termina
toda a parte textual do seu trabalho. E aí a gente já entra o quê? Nas referências. A referência não é texto. Você não está desenvolvendo ideia aqui, é uma listagem do que você fez. Então, a partir das considerações finais, então de referências para frente, o que tiver serão os elementos pós-textuais, certo? Se você está num projeto de pesquisa, então você tem uma introdução textual, referencial teórico textual, metodologia textual, cronograma textual, cheguei na referência pós-textuais, certo? Os elementos pós-textuais, que são referências, anexos, apêndices, então também são numerados. Todas as páginas são numeradas, né? E aí são as últimas páginas do seu trabalho. Então, se você está no artigo, o artigo normal é pós-textual apenas as referências, certo? Mas em um projeto de pesquisa, você tem as referências, você pode ter o apêndice, que é, no caso, o questionário, por exemplo, da pesquisa que você pode mostrar a proposta, e anexo também, certo? Então, pessoal, é isso. Espero que tenha ficado claro, né, o que vem a ser esses elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, ok? Então, um abraço e até a próxima.